Bom, mais uma vez boa noite. Dessa vez estamos utilizando o microfone porque a nossa voz está um pouco rouca e para não ter que forçá-la para fazer falta no final, a gente usa a parafernália tecnologia. E olha que até que a voz fica bonita, né, Alcides? Até parece locutor de rádio. Eu ultimamente tenho buscado reler as obras de Chico e de Divaldo. De Chico, estou relendo o livro No Mundo Maior. É interessante como depois de vários anos, as informações que para nós no passado eram interpretadas de uma maneira, hoje são interpretadas de maneira diferente, mais ampla. E estou relendo este livro, Alerta, psicografia de Divaldo Pereira Franco, orientado por Joana de Ângeles. Esse livro Alerta foi ditado no ano de 1981. Alguns de nós nessa época, em especial eu, estava me casando, 21 anos de idade, Rio de Janeiro, uma vida completamente diferente. Alguns aqui ainda não eram nem nascidos, outros já eram avós, né? Talvez. Este livro Alerta, Joana de Ângeles usa como título da obra a palavra alerta, pelo simples fato de que na interpretação dela, a humanidade está necessitando de prestar atenção. A humanidade necessita de estar antenada para essa renovação da humanidade, em especial os momentos da atualidade. Entendendo que essa obra foi ditada no ano de 1981 e nós estamos no ano de 2020, lá se vão 39 anos. Vem o questionamento: será que nós ainda precisamos de alerta? Será que nós, em humanidade, ainda precisamos estar atentos, em especial para essa fase de transformação e renovação da humanidade? E a resposta é sim. Nesses 29 anos, nesses 39 anos, aliás, pouca coisa se mudou na questão do sentimento humano e, em especial, na vida de relação entre as pessoas. A tecnologia mudou, e muito, para melhor, mas a vida de relação continua praticamente a mesma. Eu quero apresentar para vocês hoje uma mensagem muito interessante, que é a mensagem de número 43, cujo título é Angústia e Paz. Angústia e paz. Relembrando que Joana pede alerta, atenção especial. Então vamos pensar se nós ainda carregamos conosco angústia, se nós ainda carregamos conosco esse sentimento que é o desequilíbrio do sentimento. Então começa Joana de Ângeles a dizer assim: previne-te contra a angústia. Esta tristeza molesta, insidiosa, contínua, arrasta-te a estado perturbador. Tristeza insidiosa, contínua, persistente, constante, arrasta o indivíduo para um estado perturbador. E olha que interessante, né? Como hoje as pessoas estão ficando tristes. Não é à toa que no ano passado a Organização Mundial de Saúde considerou a depressão como um dos grandes males de saúde pública da humanidade. Entendendo que a depressão é consequência de um sentimento de tristeza profundo não tratado. Então, em 1981, Joana de Ângeles, com muita propriedade, vem e nos diz: esta tristeza molesta, insidiosa, contínua, arrasta-te a estado perturbador.
O que nos entristece, né? O que nos faz ter esse sentimento enorme de tristeza? E aí, ao observar a maioria das pessoas, eu noto que as pessoas hoje sofrem pela carência, pela falta, pela carência de bens materiais, pela carência de afeto, pela falta de bens materiais, pela falta de afeto. Hoje eu conversava com uma amiga e ela dizia assim: eu preciso tratar em mim esse sentimento de luto antecipado. Eu sofro pelo simples fato de pensar que a minha mãe possa desencarnar, no caso dela ela falou morrer. Eu sofro por antecipação pelo simples fato de imaginar que meus filhos possam vir a ficar doentes, sofrer. E eu observei essa jovem que tem tudo o que seria o ideal para uma boa vida, um bom emprego, um relacionamento conjugal estável, uma casa própria, o seu carro, mas ela sofre na antevisão de um sofrimento futuro. É angústia. Continua Joana de Ângeles e nos diz: essa insatisfação injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Essa insatisfação injustificável. Olha só. Insatisfação sem ter motivo. Hoje cedo eu conversava com um casal de amigos que tiveram uma situação financeira muito confortável aqui em Campo Grande, há cerca de 30, 40 anos atrás. Empresários de sucesso, família de renome, mas o tempo passa, né? Havia um jingle que dizia assim: o tempo passa, o tempo voa e a poupança Bamerindos continua numa boa. A poupança Bamerindos não existe mais. Da mesma maneira, a empresa desse casal, que chegou a ter 3 lojas em Campo Grande, hoje só tem uma pequena loja, não há mais funcionários, o casal trabalha e se transformou no negócio de sobrevivência. E ao conversar com eles, em especial com ela estava com grandes dores nas costas, o emocional extremamente abalado, tristonha, estão morando num pequeno cômodo que há no andar de cima da loja, e eu dizia para ela assim: por quê? Por que o sofrimento? Você tem onde dormir, onde morar, tem o seu negócio, por pior que seja, está dando para pagar as contas e ainda sobra alguma coisa. Ah, mas nós não queremos dar trabalho para os filhos. Olha o sofrimento de uma mãe. Uma mãe e um pai que a vida inteira zelou pelos filhos, acha que os filhos não têm obrigação de zelar por eles na fase do alvorecer da vida. Lê do engano, né? Os filhos têm sim obrigação para com os pais, mas nós não queremos dar trabalhos para os filhos. E ao observar essa senhora, eu a via extremamente adoecida. E não apenas o adoecimento do corpo, o adoecimento do sentimento e, em especial, o adoecimento do relacionamento. Está embaçado, mas são casados há 45 anos. Não vão se separar, é lógico, porque há um sentimento que os une, mas o que está adoecendo a relação é a angústia, provocada pela incerteza. E aí Joana nos diz, essa insatisfação injustificável. As pessoas hoje têm muito mais do que os nossos avós tiveram no passado, né? Hoje nós temos a fartura, as nossas geladeiras são fartas,
Os nossos armários de mantimento são fartos. A nossa vida é farta. Não é à toa que a atualidade oferece para a humanidade as chamadas doenças da fartura, mais considerada como as doenças do fast food. É tudo fácil hoje. No passado não era. Mas será que os meus avós sofriam de angústia? Também. Os problemas eram outros, mas o sentimento é o mesmo. Então, quando Joana nos diz essa insatisfação injustificável, perseverante, penosa, conduz-te a desequilíbrio imprevisível. Qual será o desequilíbrio imprevisível que esse sentimento possa vir a trazer? Continua Joana de Ângeles. Aquela mágoa que conservas, vitalizada pela revolta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Essa senhora de hoje é magoada. É magoada porque ela considera que o fato de estar chegando no alvorecer da vida, sem o patrimônio que tinham, sem o renome que tinham, é consequência da falta de capacidade de ter gerenciado ou gerido o seu negócio como deveria, ou de ter tomado decisões errôneas no passado, que fizeram chegar aonde está. Isso é mágoa. E Joana, em 1981, vem e nos alerta sobre esse sentimento da mágoa e como nós estamos ficando magoados, em especial nos relacionamentos, por nada, recordando coisas de décadas atrás. Isso é que é memória de elefante. Por que ficar relembrando? Por que? Diz Joana, vamos repetir, aquela mágoa que conservas, vitalizada pela revolta sem lógica, impele-te a desajuste insano. Continua ela, isto que te assoma em forma de melancolia que aceitas, empurra-te a abismo sem fundo. Aqui Joana fala de um outro sentimento, além da angústia, melancolia. A melancolia caminha de braços dados com a depressão. O indivíduo melancólico é aquele que traz consigo a bilis no pensamento. Entendendo que a bilis é aquela substância produzida pelo estômago que quebra os alimentos para fazer a digestão. A bilis em excesso, ela deteriora a parede do estômago e provoca as úlceras. Continuando em excesso, perfura o estômago e o indivíduo vem a óbito. A melancolia é a bilis do sentimento. Então, olha que interessante, em 1981, Joana de Ângeles alerta, cuidado com a angústia, com a mágoa e com a melancolia. 3 sentimentos. Continua ela, com muita propriedade, a dizer: isso que aflora com frequência, instalando nas tuas paisagens mentais de pressão constante, representa o surgimento de problema grave. Espera aí, angústia, mágoa, melancolia garante o surgimento de problema grave. Quais seriam os graves problemas que poderiam surgir como consequência desses 3 sentimentos? É simples. Problemas do coração, problemas nos nossos órgãos produtores
de enzimas, hormônios e substâncias que sustentam a vida, como pâncreas, fígado, problemas mentais, né? Olha o Alzheimer e o Parkinson aí, gente. Olha a demência. Então Joana diz assim, 3 sentimentos: angústia, mágoa, melancolia. Sentimentos repetidos com assiduidade é garantia de problema grave. Os psiquiatras e psicanalistas estão nadando de braçada hoje no mercado da ciência médica, porque não faltam pacientes. Um amigo meu diz que é o mercado de doidos. Não é mercado de doidos, é o mercado de infelizes. A atualidade traz para a humanidade as doenças da infelicidade. Continua Joana de Ângeles. Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impele-te a estados infelizes que te atormentam. Remoer tem a mesma característica do ruminar. O ruminar é ficar digerindo novamente, né? Os animais ruminantes, os bois, as vacas, mastigam o pasto, engole, precisa regurgitar para continuar mastigando, porque senão não digere. Aquilo que remóis, propiciando-te dor e mal-estar, impõe-te a estados infelizes que te atormentam. Então, o remoer é dar força para a mágoa. Aquilo que a gente remói, relembra. Aquilo que relembra, vive novamente. E como a gente fica remoendo experiências do passado. É interessante que à medida que o tempo vai passando, e aqui eu não vejo nenhum adolescente, a maioria de nós somos pessoas já na idade adulta. À medida que o tempo vai passando, né, Alcides, a gente fica remoendo coisas do passado, né? Por que será? Que fator é esse na memória que traz à tona coisas de 20, 30, 40 anos atrás? Só volta à tona porque nós não resolvemos na época. Só retoma porque está mal resolvido. Então, remoer não é resolver, é reviver. Relembrar para resolver é outra situação. Relembrar a experiência para aparar as arestas e criar um novo rumo, um novo caminho é positivo. Mas o remoer é mágoa. Mágoa, como diz um amigo meu, é a má água. E basta relembrarmos essa situação que lá a cidade do Rio de Janeiro vem enfrentando desde o final do ano passado com a má água. As pessoas estão vivendo de água mineral. Quem vende água mineral está nadando de braçada, porque a má água é indigesta. Eu tenho uns amigos que foram de férias agora para Teresópolis, depois desceram para a região dos Lagos, no Rio de Janeiro. 6 pessoas, 10 dias, todos com virose. Na praia. É bom, né? Uma virose na praia, pelo menos deve ser mais legal. Você passa mal no sol, provocado pela má água. Então, imagina essa má água chamada mágoa, que garante o adoecimento a curto prazo, viu, gente? Continua Joana de Ângeles com muita propriedade. A angústia possui gêneses várias. Procede de erros que se encontram fixados no ser desde a reencarnação anterior. Como matriz que aceita motivos verdadeiros ou não para dominar quem deveria envidar esforços por aplainar
e vencer as impressões negativas e as compulsões torpes. Então diz Joana que esse sentimento de angústia também tem matrizes nas ulteriores, ou melhor, nas anteriores reencarnações. Entendendo que o esquecimento do passado só está presente no cérebro físico, o eu espírito mantém a recordação nos 3 níveis da consciência, direta, inconsciente e subconsciente, de todos os fatos do passado. E vez por outra, por fatores que ainda desconhecemos, essa recordação vem à tona. Muitas das vezes essa recordação vem à tona travestida como sonhos, né? Às vezes a gente sonha com experiências que nos fazem sofrer. Sabe aquele sonho que a gente corre porque está sendo perseguido, que cai e nunca chega no fundo, que sente que está sendo agredido, que sofre dores, relembranças do passado. Então a angústia acaba sendo provocado pelo fato de remoer, pelo fato de relembrar. Sendo que o relembrar é necessário para o nosso aprimoramento pessoal, o remoer é dispensável. Continua Joana: realmente não há motivos que justifiquem os estados de angústia. Angustiar-se por quê? Para e olha. Primeiro, para a vida que você tem. Depois, olha para a vida do outro. Se tivermos a capacidade de observar a vida do outro sem a intenção da fofoca ou do menosprezo, iremos observar o quanto o outro sofre muito mais do que nós e não lamenta tanto. E nós que temos tudo, e nós que temos tanto, fragilizamos o nosso sentimento, fragilizamos a nossa vontade, remoemos, nos magoamos, lamentamos, nos angustiamos e sofremos. E estamos cavando para nós mesmos episódios doentios num futuro muito próximo. Continua Joana de Ângeles para quase encerrarmos. A angústia entorpece os centros mentais do discernimento e desarticula os mecanismos nervosos, transformando-se em fator positivo de alienações. Afeta o psiquismo, o corpo e a vida, enfermando o espírito. A angústia provoca síndrome do pânico. A angústia provoca transtornos obsessivos, os mais variados. E hoje tem transtorno obsessivo para tudo quanto é gosto, tudo quanto é tipo de gênero, para tudo quanto é tipo de raça. Na verdade, são alienações mentais que atingem o cérebro físico e adoecem o espírito. Adoecendo o espírito, automaticamente impacta o perispírito, que reflete no corpo e que vai refletir no futuro corpo de uma nova reencarnação. Tudo isso por conta de não saber perdoar, de não saber esquecer. Continua Joana: rechaça a angústia, pondo o sol nas tuas sombras problemas. Não passes recibo ao sentimento da melancolia e dispersa com a prece as mancomunações que produzem angústias. Olha só que solução simples. Ora. Aliás, há um ditado que diz: ora que melhora, né? Ora. Permitir que o sentimento da melancolia, da mágoa, da angústia
Esteja presente no pensamento, para e ora. Mas lembrando que a oração proposta por Jesus é aquela que é provocada ou é realizada depois da vigilância, né? Vigiai e orai para não cairdes em tentação. Ora que melhora, continua Joana. Fomenta a paz, que é o antídoto da angústia. Exercita a mente nos pensamentos otimistas e cultiva a esperança. Trabalha com desinteresse, fazendo pelo próximo o que dizes dele não receber. A paz é fruto que surge em momento próprio, após a germinação e desenvolvimento do bem no coração. Jamais duvides do amor de Deus. Fixado aos propósitos de crescimento espiritual, transfere para depois o que não possas fazer agora, agindo com segurança. Toda angústia dilui-se na água corrente da paz. Solução simples: ora e vive em paz. Podia ser pior, e nunca é. Em outra obra, Joana de Ângelis nos diz: muito mais do que agradecermos a Deus as bênçãos que recebemos, deveríamos agradecer a Ele o mal que não aconteceu. Não temos motivo para nos angustiar, não temos o direito de remoer, não temos o direito de nos magoar, mas temos todos a obrigação de viver e fazer a paz, de distribuir alegria, de amenizar o sofrimento do outro, de fazer a diferença positivamente na vida do outro. No mais, o futuro a Deus pertence e nenhum de nós sabe o que está reservado para cada um de nós no dia de amanhã. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e guarde hoje, agora e sempre. Eu vou pedir para o Alcides fazer a nossa prece de encerramento, pode ser?